Humberto Costa colocou os senadores contra a parede. Quem votar contra o fim da escala 6x1 terá que explicar ao povo por que escolheu o interesse dos patrões e abandonou o trabalhador. E em ano eleitoral, esse voto pode custar muito caro. E aí eu quero dizer a Vossa Excelência, senhor presidente, ninguém chega a essa casa, ninguém se elege senador se não for inteligente, se não tiver um mínimo de capacidade de avaliação do que é que o povo quer, do que é que o povo deseja e do que é que cada uma das nossas posições aqui vai representar para esse povo. Nós temos agora uma eleição que vai renovar 2/3 desse Senado. Serão 54 vagas que serão disputadas agora em outubro de 2026. E muitos dos que estão aqui são candidatos à reeleição. E eu tenho certeza que nenhum deles, para atender o pedido de quem quer que seja, nenhum deles aqui vai colocar o pescoço na corda para ser enforcado. Quem estiver pensando que vai chegar aqui, vai digitar não para o fim da escala 6x1 e vai votar para essa escala 7x0, se estiver achando que o povo não vai estar atento, que a população não vai acompanhar o voto de cada um, que a população não vai cobrar o voto de cada um daqueles que aqui se posicionar, eu imagino que só pode estar ou doido ou é burro. Das duas, uma. Então não há por que esse Senado votar de uma forma diferente. Quem é candidato e que vai votar aqui não pode ter outro voto sob pena de perder a eleição. A pesquisa que eu vi, onde a menor parcela da população apoia o fim da escala 6x1, era de 72% de aprovação. Então, eu não consigo acreditar que alguém aqui vai receber um telefonema de quem quer que seja, de um empresário ou de um colega daqui, para dizer, não vote nessa proposta, deixe como está. E olhe, uma coisa que esse Congresso tem que ter é coerência. Essa ideia de que essa proposta tem que passar na comissão tal, na comissão qual, na comissão não sei do que, ela é uma embromação. Nós aqui nunca fizemos isso. O nosso regimento diz claramente, proposta de emenda constitucional, passa pela Comissão de Constituição e Justiça e passa por esse plenário. Não precisa ir para a Comissão de Assuntos Sociais, não precisa ir para a Comissão de Assuntos Econômicos, ela tem que vir para cá. Então não pode se admitir qualquer medida protelatória para a votação disso que é o desejo de toda a população brasileira. Então, senhor presidente, eu quero dizer que ao votarmos pelo fim da escala 6x1, pela adoção da escala 5x2, com no máximo 8 horas diárias de trabalho, nós, ao fazermos isso, estaremos não apenas corrigindo uma distorção histórica, mas também construindo um país mais justo, mais equilibrado e mais humano. Eu queria, no dia de hoje, falar sobre uma questão muito importante para a população brasileira, que é exatamente a possibilidade, eu diria mais do que possibilidade, a certeza da aprovação por esse Senado do fim da escala 6x1. O Brasil, ele vive hoje um momento decisivo. Por um compromisso inarredável do governo do presidente Lula, a Câmara dos Deputados aprovou a PEC, que acaba com a escala 6x1, sem redução salarial, e agora cabe a este Senado, onde a matéria se encontra no momento, votar e aprovar, com a urgência devida, esse novo marco social para o país e para os seus trabalhadores. Este Senado tem a obrigação de encarar o tema e qualificar o debate com seriedade, com base em evidências e, sobretudo, com compromisso social e olhar humano sobre os milhões de trabalhadores deste país. Estamos falando de algo que toca
o núcleo da vida cotidiana, que é o tempo. Tempo de viver, tempo de cuidar, tempo de existir para além do trabalho. A escala 6x1 impõe 6 dias consecutivos de trabalho para apenas um de descanso. Na prática, isso significa um ciclo contínuo de desgaste que compromete a saúde física, mental e emocional dos trabalhadores. Significa famílias esvaziadas de convivência, relações fragilizadas e uma sociedade que naturaliza o cansaço como regra. E aqui é importante destacar que o próprio presidente Lula, em manifestações recentes, chamou a atenção para um ponto central: o impacto desproporcional dessa escala sobre as mulheres. São elas que majoritariamente acumulam a dupla jornada, o trabalho formal e o trabalho doméstico e de cuidado. Reduzir a escala exaustiva é também promover equidade de gênero, é reconhecer que o tempo das mulheres tem sido historicamente sequestrado por uma estrutura desigual. Também não se trata apenas de reorganizar a jornada de trabalho, trata-se de redefinir prioridades civilizatórias. Eu pergunto, que tipo de sociedade nós queremos ser? Uma sociedade que extrai até o limite a energia do trabalhador e da trabalhadora, ou uma sociedade que compreende que o trabalho deve servir à vida e não o contrário? Eu trago essa reflexão aqui, que é: que tipo de convivência familiar é possível quando um pai ou uma mãe chegam exaustos ao final de 6 dias seguidos de trabalho? Que tipo de presença é possível na vida dos filhos? Que tipo de cuidado consigo mesmo, com a saúde física, mental e emocional pode existir nesse ritmo? Os trabalhadores brasileiros não querem privilégios, querem condições dignas de existência, querem poder acompanhar o crescimento dos seus filhos, querem participar de momentos familiares, cuidar da própria saúde, estudar, praticar sua fé, ter acesso à cultura e ao lazer. Querem, em suma, viver. E viver não é luxo, viver é um direito. Alguns dizem que isso é inviável, que a economia não suporta, que as empresas não conseguem. A extrema-direita neste Congresso anunciou que daria a vida, vejam bem, que daria a vida para que o trabalhador morra trabalhando. Apresentaram, inclusive, uma proposta de emenda constitucional que sai do 7x1, do 6x1 para o 7x0. O senador Rogério Marinho, em nome da extrema-direita desse Senado, apresentou uma proposta que acaba com o salário mínimo, que as pessoas vão trabalhar as horas de acordo com o que elas negociam com o patrão. Agora, qual é o trabalhador que tem condição política de negociar em condição de igualdade com o seu patrão? Então, essa proposta tem por objetivo, em nome de uma liberdade do trabalhador, de trabalhar por hora, de receber por hora trabalhada. O que nós vamos ter no nosso país é uma verdadeira selva na área do trabalho. E, portanto, eles são defensores da ideia de que os trabalhadores devem trabalhar a vida inteira e depois morrer, se possível, trabalhando. Alguns dizem que isso é inviável, como eu disse. Mas, quando foi discutida na Constituinte a jornada de 8 horas de trabalho por dia, houve também quem dissesse que era o fim da produtividade. Era oposição no Congresso, editoriais nos jornais, e a jornada de 44 horas, com 8 horas por dia, não trouxe nada disso que eles diziam. Desemprego, fechamento de empresas, não houve. Quando se criou o descanso semanal remunerado, houve quem previsse o colapso das empresas.
Quando se instituíram as férias e o 13º salário, houve resistência semelhante à que vemos hoje. E, no entanto, o 13º salário hoje é uma das fontes de enriquecimento dos empresários. Todos nós, quando chegamos no fim do ano, o que nós vemos é o crescimento da indústria, o crescimento do comércio, é o crescimento dos serviços, porque o recurso na mão do trabalhador, ele se transforma fundamentalmente em consumo. O senador Humberto Costa foi direto ao ponto e deixou um recado que nenhum parlamentar poderá fingir que não ouviu. Quem votar contra o fim da escala 6x1 estará assinando o próprio atestado de desconexão com o povo brasileiro. E não se trata apenas de uma ameaça eleitoral, trata-se de uma realidade. O trabalhador sabe quem está do seu lado e quem só aparece em época de eleição para pedir voto, tirar fotografia e prometer mundos e fundos. Na hora de decidir entre a qualidade de vida da população e a pressão de empresários poderosos, cada senador terá que mostrar a quem realmente serve. A escala 6x1 não rouba apenas o descanso. Ela rouba o tempo com os filhos, o cuidado com a saúde, a convivência familiar, o estudo, o lazer e até o direito de simplesmente respirar. O trabalhador passa 6 dias se desgastando para ter apenas um dia no qual precisa resolver tudo o que ficou acumulado. Isso não é vida digna, é sobrevivência. E Humberto Costa também desmontou a velha embromação de empurrar a proposta de comissão em comissão apenas para atrasar a votação. Quando o Congresso quer aprovar benefícios para os mais ricos, tudo corre rapidamente. Mas, quando o assunto é beneficiar quem acorda cedo, pega transporte lotado e sustenta este país, sempre aparece uma desculpa burocrática. A direita costuma dizer que reduzir a jornada destruirá a economia. Foi o mesmo discurso usado contra as férias, o 13º salário, o descanso semanal e a jornada de 8 horas. Os direitos avançaram e o país não acabou. Agora, os senadores terão que escolher: ficar ao lado da população ou proteger uma estrutura que transforma cansaço e exploração em normalidade. Como disse Humberto Costa, parlamentar inteligente acompanha o desejo popular. Quem ignorar o trabalhador poderá descobrir nas urnas que o povo também sabe dar descanso. Descanso definitivo para político que vota contra seus direitos.